Vamos fazer a resolução dos nossos exercícios, né? Então, o número 1. São colocados para reagir entre si as massas de 1 grama de sódio metálico e 1 grama de cloro gasoso. Considerando que o único produto formado é o NaCl, determine, o cloreto de sódio, determine o reagente em excesso, dadas as massas molares em grama por mol, né? O sódio 23 e o cloro 35,5. Então, vamos lá. A gente tem que escrever a reação do problema, né? A reação. Qual foi? Mais cloro, né? O gás, eu vou ter NaCl. Agora, a gente vai ter que balancear essa equação. Balanceando a equação aqui, eu tenho 2 cloros, então vou ter que botar um 2 aqui na frente. Só que agora, eu fiquei com 2 sódios. E aqui eu tenho que botar um 2 aqui na frente. Agora tá tudo igual, né? Então, agora me diz assim, ó, que eu tenho 1 mol, que aliás, tem 2 mols, mols, tanto faz a maneira que eu escrever, né? 1 mol, e aqui eu vou ter 2 mol, certo? A gente sempre tem que balancear a nossa equação, sempre. Quem são os meus reagentes, né? Esse aqui são os meus reagentes. E então, eu vou trabalhar só com eles. Então, em 2 mols, qual é a massa do meu sódio, que está em gramas por mol? 23 gramas. E do cloro? Em 1 mol, eu tenho 35,5, mas aqui eu tenho 2 cloros. Então, eu vou ter 71 gramas. Ali diz no problema que eu tenho 1 grama de sódio e 1 grama de cloro. Vamos utilizar o cloro, né? E botar o X no sódio, para ver qual é o nosso reagente excesso cloro-emitente, certo? Fazendo essa regra de 3, né? Eu vou ter X igual a 0,65 gramas de sódio. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que 0,65 gramas de sódio reage com 1 grama, porque foi o que eu coloquei aqui, né, para achar essa quantidade, 1 grama do gás cloro. Então, quem é que está em excesso? Se eu utilizei todo o cloro, quem é que está em excesso, que eu não precisava utilizar todo? É o sódio. O sódio é o reagente excesso. E qual é a quantidade do meu excesso? Aqui pedia só para determinar o reagente em excesso, mas a gente vai achar a quantidade em excesso. Eu vou pegar o 1, que foi a massa que me deu,
e menos o 0,65 foi a massa do cloro que eu achei, eu vou encontrar 0,35 gramas em excesso, certo? E se eu perguntasse quem é o reagente limitante? Então, ficou o cloro, né? O cloro é o reagente limitante, certo? Não perguntei nada sobre o produto, só queria saber quem era o excesso limitante, ok? Vamos para o número 2. No número 2, eu tenho o seguinte. Considerando-se a reação AgNO3 mais KI resulta em AgI mais KNO3. E fornecendo-se as massas molares, né, do nitrogênio, do oxigênio, do potássio, da prata, do iodo. E se a gente reagir 17 gramas, né, de AgNO3 com 17 gramas de iodeto de potássio, haverá aquele nitrato de prata e iodeto de potássio, haverá o consumo. O que vai ter, né? Vamos ver. A gente primeiro tem que calcular para depois ver qual é o resultado que vai gerar. Então, vamos lá. Primeiro a gente escreve aquela equação que está lá. Escrevendo a equação, eu verifico se está balanceado. Uma prata, um iodo, um potássio, um nitrato, um nitrogênio, 3 oxigênio. Pronto, tá balanceado. A gente tem que agora achar a quantidade em mols, porque tudo aqui é 1. Então, eu tenho que encontrar a quantidade em mols do nitrato de prata. Como é que eu acho o número de mol? É por aquela fórmula, né? Então, aqui, a massa que o problema me deu foram 17 gramas, dividido pela massa do meu composto, né? Fazendo o cálculo, a gente tem 170 gramas por mol. Que vai me resultar em 0,1 mol, certo? Agora, eu vou encontrar a quantidade em mols de iodeto de potássio. Então, a mesma coisa, o N, 17, que foi o que o problema me deu, e a massa dele, 166. Que eu vou ter igual. Aqui é importante colocar os números depois da vírgula, tá? Então, portanto, o que acontece? Né? Quem é que tem menos? E quem é que tem mais? Em número de mol, quem é que tem menos aqui? É a prata. Então, a prata, né? A prata vai ser o meu reagente limitante. O nitrato de prata vai ser o reagente limitante. Então, esse aqui, ó, reagente uma coisinha, nem sempre o que tem menos é o limitante. Lá, quando
Quando tem as equações iniciais, tudo, nem sempre que tem menos é o limitante, nem sempre que tem mais é o excesso. Tem que ter muita interpretação. E esse é o reagente excesso, mas nesse caso é. Tá? Agora a gente tem que calcular, né, o quê? Quantos mols de prata irão reagir com... Quantos mols de nitrato de prata vai reagir com o iodeto de potássio. Então, tem 1 mol, né, para lá da equação. Isso aqui é lá da equação, essa informação, 1 para 1. Então, se eu estou dizendo que a prata é a minha limitante, a gente tem que saber quanto que vai reagir com ela, né? 0,1. Que é o x. Então, fazendo essa multiplicação, né? A gente vai encontrar o próprio 0,1. Então, o que vai reagir, né? Essa aqui vai ser a quantidade de iodeto de potássio que reagiu. Só isso aqui, o resto sobrou. Então, o excesso vamos lá. Como é que eu calculo? 1 mol adicionado menos 1 mol que reagiu. Então, o excesso vai ficar igual. Quanto que a gente adicionou? 0, vírgula, aqui tem mais um. 0, 2, 4. 1 menos 0,1. O excesso vai ser igual a 0,00241 mol de iodeto de potássio. Mas, né, ele quer saber a massa, né? A massa do excesso. É a mesma coisa. N, M, sobre MM. A massa molar, um M maiúsculo. O N eu sei. A massa eu quero achar. E a massa molar é 166. Que eu vou ter uma massa igual a 0,4 gramas de iodeto de potássio em excesso. Então, qual é a minha resposta? É a letra C, né? É a letra C, que é a correta. Certo? A gente precisa fazer o cálculo. Tá? É necessário. Ah, é porque é de assinalar? Não vou fazer, não. Eu preciso fazer o cálculo. A número 3. A número 3 diz assim, ó.
A reação para a produção de pesticida organoclorado, DDT, é. Essa é a equação, né? Dadas as massas molares, daí tem a massa molar de cada substância que participou da reação. Na letra A, pede pra gente calcular o quê? Calcular a massa de DDT que se forma quando 100 gramas de cloro, 100 gramas de CCl3CHO reagem com 100 gramas de C6H5Cl. Então, ali está me dando a informação de 2 reagentes. Se eu tenho informação de 2 reagentes, logo eu vou trabalhar com limitante excesso. Vamos resolver primeiro a letra A. Letra A. Vamos escrever a equação aqui para a gente poder visualizar, né? Então, vou trabalhar só com os reagentes. Somente com os reagentes. Aqui a gente sabe que já foi dada uma equação balanceada. Então, aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 2. Certo? Fazendo as transformações molares lá do passo a passo. A massa desse aqui é 147,5, ok? E a massa dessa substância é 112,5. Eu vou usar a massa que o problema me deu da segunda substância. Que foi 100 gramas. Agora vamos calcular, né? Fazendo a multiplicação e tal, e efetuando a regra de 3, nós vamos ter x igual a 65,55 gramas de... Certo? Então, assim, ó, o que acontece? Ele reage, né? 65,5 gramas reagem. E o restante, né? O restante estão em excesso. Então, quem é o meu reagente em excesso? Esse aqui. E ele pede para calcular a massa de DDT que se forma quando 100 gramas reage com... Ele pede o total, né? Ele quer saber a massa. Então, agora a gente vai calcular a massa. Eu descobri quem era o excesso, né? E a quantidade de excesso que ele me deu foi de 100 menos igual essa quantidade aqui é o excesso. Agora que eu achei quem é, eu vou calcular a massa. Para calcular a massa do DDT formada, a partir da massa a gente vai
calcular a partir da massa do reagente limitante. Então, a gente sabe que esse aqui é o limitante, né? A gente já descobriu. Se esse é o excesso, esse é o limitante. Então, vamos lá. O meu DDT é esse aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar com o limitante. Vamos escrever a fórmula de novo. Então, eu vou trabalhar, nós vamos trabalhar com esse e com esse, porque agora eu quero saber a massa do DDT. Eu preciso saber. Então, por isso que eu vou trabalhar com os dois. Então, aqui eu tenho 2 mol. Aqui eu tenho 1. Fazer as transformações. 2, quantos de massa que eu tenho aqui? 112. É aquela lá que eu tenho que somar, massa molar, tá? Tem que somar todos os componentes. E aqui eu tenho 1 vezes 354,5. Esse aqui é o DDT. E se foi utilizado 100 gramas, que é o meu limitante, né? Esse aqui é o limitante. Vai dar quanto? Então, o x é igual, fazendo essa regra de 3, 157,5 gramas de DDT. Agora, vamos para a letra B. É meio complicado? Às vezes é. Mas, assim, quando o problema já me dá as duas informações dos reagentes, primeira coisa que eu tenho que achar quem é o limitante, quem é o excesso. É a primeira coisa que eu tenho que achar. Não posso passar por cima disso. Então, vamos lá. Ali, na pergunta 2 indique o reagente que está em excesso, justificando a resposta. O que deve ocorrer se a massa de CCl3CHO for duplicada. Então, vamos lá. Se essa massa aqui for duplicada. Vamos escrever aqui, ó. Quem é o nosso reagente excesso? É o C. Certo? É o nosso reagente excesso. E ele está em excesso 34,45 gramas. Certo? Ok. Se a gente duplicar ele, não importa. Porque mesmo a gente duplicando, né? Ele é o excesso, ele só vai reagir 65,55 gramas. Ele não vai reagir mais que isso, porque eu não vou estar duplicando o outro reagente, eu só vou estar duplicando um. E a partir do momento que eu só duplico um, não importa, se ele já era excesso antes de duplicar, ele vai continuar excesso antes de duplicar. Então, ele vai continuar com a mesma massa reagindo. Ele vai continuar a mesma massa, né? Então, vamos escrever uma resposta
Vamos lá. Mesmo duplicando, vou quer dizer, vai, né, reagir apenas 65,55 gramas. Por quê? Pois o reagente, né, não foi duplicado. Entretanto, haverá no final 134,5 gramas desse composto em excesso. Certo? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Essa parte de reagente limitante e reagente em excesso requer um pouquinho mais de interpretação, tá?